Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas com essas garrafinhas de vidro. E se você gosta de ideias assim, fáceis com materiais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para iniciar o nosso projeto, separei essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui nós vamos retirar a tampa, essa tampa aqui de cima. E nós vamos usar aqui um estilete para fazer a retirada. Como ela é uma tampa de plástico, ela até que não é tão difícil de retirar não. Ela é um pouquinho mais durinha aqui, mas se você for com bastante delicadeza aqui com o estilete, tomando cuidado para não se machucar, vocês vão conseguir retirar por completo aqui essa tampinha. E finalizada aqui essa parte de retirar aqui a tampa, nós vamos retirar também o rótulo. O rótulo é bem fácil de retirar, basta você destacar aqui com as mãos o papel e depois deixar de molho um tempinho na água morna que vai sair por completo aqui essa parte. E agora aqui que a minha garrafa está totalmente limpa, eu separei uma fita crepe e eu vou fazer aqui a colocação da fita em 3 partes na garrafa. Pois eu vou pintar com a tinta, então eu preciso que fique com a fita para poder fazer aqui uma pintura vazada. E vocês sabiam que a maioria das garrafas que eu uso aqui no canal eu pego na rua, gente? A maioria, porque algumas às vezes eu encontro aqui no condomínio onde eu moro, outras algumas pessoas me dão também, alguns materiais de artesanato, as garrafas de vidro também, mas a maioria infelizmente eu encontro na rua. Quando eu preciso de garrafa, né, eu vou na rua e encontro de monte essas garrafinhas de vidro. Infelizmente eu falo porque o pessoal descarta muitas vezes de maneira incorreta, às vezes pode machucar alguém, né, dependendo se quebra ali na rua, alguma criança correndo, algum animalzinho andando na rua, então é um perigo essas garrafas soltas na rua. Então é importante as pessoas terem consciência, né, de não deixar jogado na rua, de descartar de forma correta. Aqui no condomínio onde eu moro tem uma parte onde eles fazem essa reciclagem, né, essa divisão dos lixos. Então sempre também quando eu preciso de garrafa, se eu não encontro na rua, eu também pego aqui onde eu moro. Então eu consigo às vezes achar essas garrafas bonitas aqui no condomínio onde eu moro. O pessoal às vezes descarta, né, no local certo, que é na parte onde é o lixo dividido a parte de vidro. Então eu encontro bastante potinho de vidro e garrafa de vidro. E dá para trazer bastante ideias aí para vocês. E aqui eu estou pintando a minha peça com uma tinta chalk na cor bege, claro. Finalizei aqui 2 demãos de tinta. Agora nós vamos pintar as outras partes. Escolhi aqui um outro bege para poder fazer a pintura aqui da parte do meio. Esse bege que eu estou usando é um bege cappuccino, que é um pouquinho mais escuro. E aqui, gente, nós vamos usar uma esponjinha para poder fazer essa pintura. E eu vou fazer também 2 demãos, porque como a garrafa é transparente, né, então precisa ficar com uma alta cobertura para não ficar aparecendo a transparência da garrafa. As tintas que eu estou usando é tintas chalk, que não precisa de primer, você consegue pintar aí por completo, sem precisar do primer, que é uma mão na roda, né? Para quem faz artesanato, essas tintas aí revolucionou pra gente, porque antigamente a gente precisava fazer a pintura com primer e depois passar uma tinta PVA, uma tinta acrílica. Então, para mim, eu adoro usar esse tipo de tinta. Então, eu super recomendo tinta chalk, que é as tintas que não precisa usar primer. Ou as tintas Pinta Tudo também, que são as tintas novas também no mercado, que o pessoal está usando. E aqui, depois de dar as 2 demãos de todas as tintas, eu sequei com o secador no jato morno, para adiantar aqui o processo da secagem. E aí, gente, aqui a parte de baixo eu utilizei a mesma tinta para poder fazer a pintura aqui, desse finalzinho aqui, que ficou também sobrando a parte aqui da garrafa. Mas vocês vão ver no final como que fica bonito. Aqui nós vamos retirar agora a fita crepe. E olha só, gente, que lindo que já vai ficando. Eu amo fazer pintura vazada, eu acho que fica muito bonito os trabalhos feitos assim. Aqui, se vazar um pouquinho de tinta, não tem problema. Depois a gente pode dar uma raspadinha nessa parte onde sobrou. E aqui é só ir destacando. E aqui a minha garrafa já está pronta, vamos fazer mais uma decoração nela. É claro que só assim já ficou lindo, né? Ficou bem diferente a pintura, ficou um degradê aqui de cores. Vou usar mantinha de strass aqui na parte do gargalo. Cortei aqui 2 tirinhas de mantinha de strass e eu vou colar com a cola quente. Aperte bem com as mãos na hora da colagem, pois essas mantinhas elas se soltam à toa, viu? Se você não apertar bem aí, para poder ficar bem grudadinha a colagem. Caso você não tenha mantinha de strass, vocês podem usar uma tirinha de EVA com glitter, pode usar também aí fio de juta, linha de crochê, de tricô, só para fazer um detalhe aqui nessa parte do gargalo e deixar mais bonitinho o trabalho.
Vou usar também essas florzinhas aqui, essa florzinha dourada com um lacinho de cetim branco. Eu colei uma mantinha de strass aqui no meio do lacinho, só para dar um detalhe a mais, deixar o nosso trabalho com um acabamento bem bonito. E olha só, gente, que delicadeza que ficou esse trabalho. Coloquei aqui um ursinho dourado para poder combinar aqui com a minha peça. Se você gostou desse projeto, quer ver mais ideias assim, me conta aqui nos comentários. Fala assim, Fabi, quero mais ideias com garrafas de vidro, que com certeza eu vou trazer mais projetos. E agora nós vamos para o nosso próximo trabalho. Separei aqui 3 garrafinhas. Essas garrafinhas aqui também, gente, eu encontro de monte na rua. Dá dó, o pessoal descarta essas garrafas aqui. E a maioria, infelizmente, em locais inadequados. Mas não tem problema, a gente traz para casa, lava, higieniza. Geralmente eu lavo com água sanitária, depois passo um álcool, né? Depois de lavar com água sanitária e sabão, depois passo um álcool e fica limpinha e pronta para fazer várias ideias. Passei aqui um tira-grude, porque mesmo retirando o rótulo, às vezes fica um pouquinho de grude. Vamos usar uma tinta chalk, que eu falei para vocês que é essa tinta aqui, já coloquei aqui em cima. E vamos usar uma esponjinha para poder fazer a pintura. Eu gosto de usar a esponjinha, pois as tramas aqui dessas esponjinhas, elas deixam bem bonito o acabamento aqui na pintura. Fica uma pintura sem emendas, do jeito que eu gosto. Então, por isso que eu uso bastante essas esponjinhas. E depois dá para lavar a esponjinha e reutilizar em vários trabalhos. E aqui é só ir dando leve batidinhas, repetir esse processo nas 3 garrafas. E olha só, gente, que cobertura linda que ficou essa tinta. Vamos usar uma outra tinta que o pessoal sempre tem bastante dúvida quando eu trago aqui para o canal, que é essa tinta cinza e essa outra tinta preta. Essas tintas, elas têm esse efeito marmorizado, né, efeito de granito. Então, quando você passa na peça, ela já é assim mesmo, tá? Então, é um efeito que é da própria tinta. Aqui nós vamos misturar a tinta e vamos aplicar na nossa peça. Então, aqui eu coloquei as 2 tintas juntas, né? Misturei elas e observe que elas não se misturam, né? Só espalhei, né? As 2 tintas aqui junto. Então, você consegue ter esse efeito marmorizado sem fazer muito esforço, né? Porque a tinta ela é própria para isso mesmo. Então, aqui depois de misturar com um palitinho, é só pegar uma esponjinha, peguei uma esponjinha aqui menor e eu vou dar leve batidinhas na peça. Então, aqui não tem muito segredo. Observe que mesmo misturando aqui com o palito, a tinta ela fica separada, né? Só misturei para poder as tintas aqui, né, se juntarem um pouco, para eu poder conseguir espalhar na minha garrafa. E aqui é de uma forma bem fácil, nós vamos ir dando leve batidinhas e já vai marcando aqui a garrafa. E fica com esse efeito lindo. Olha só, gente, que gracinha que ficou as 3 garrafas já pintadas. E eu fiz esse mesmo processo de fazer a pintura com a esponjinha. Aqui nós vamos usar uma tinta para artesanato na cor preta. Peguei aqui esse cordão, é um cordão cru, de fazer aqueles tapetes de crochê, sabe, que o pessoal usa? Então, eu tenho aqui em casa, então eu precisava de um cordão cru na cor preta, mas aí eu não tinha, não tem problema, a gente aqui faz o nosso cordão, né? Então, eu fiz aqui tingindo ele com essa tinta de artesanato. E aqui eu vou passar na parte do gargalo, porque como eu usei a tinta de granito na cor preta, né, que é aquela tinta Stone Make. Então, gente, eu achei que super combinou passar aqui esse cordão cru pintado de preto aqui na parte de cima. E daí nós vamos ir dando várias voltinhas, estou usando a cola quente para poder fazer a colagem desse cordão, mas vocês podem colar com cola branca, cola instantânea, cola universal, aí a cola que vocês tiverem. Aqui já está pronta as minhas 3 garrafas, olha só que gracinha que ficou. E essas garrafas aqui, elas ficam ótimas para usar o trio, assim, para decorar a casa. Coloquei aqui essas plantinhas, olha só que gracinha que ficou. Uma ideia muito bonita para decorar qualquer cantinho aí da sua casa. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu. Para iniciar esse trabalho, separei essa garrafa de vidro. É uma garrafa que eu ganhei de uma amiga. E olha só, gente, aqui esse rótulo aqui da garrafa é bem facinho de retirar. Eu só tenho um piquezinho com estilete só para poder soltar a pontinha. E daí, gente, é só puxar. Ficou um pouquinho aqui de cola, não tem problema. Depois eu passo um tira-grude e pronto. Agora que a minha garrafa está limpinha, nós vamos fazer a pintura dela. Escolhi uma tinta chalk aqui, nessa tonalidade de azul.
que é uma tonalidade que eu particularmente acho muito lindo, mas aí você pode fazer da cor da sua preferência. Vamos usar uma esponjinha para poder fazer essa pintura, para ficar aí com uma textura bem bacana. Vamos dar leve batidinhas por toda a extensão da peça, lembrando que eu vou dar 2 demãos de tinta, e a secagem eu vou fazer com o secador no jato morno. Então é uma dica aí para quem está começando no artesanato, você pode utilizar o secador no jato morno para secar aí as suas peças. E aqui a minha garrafa já está pronta. Olha só, gente, que linda que fica, né? Dá para usar ela só assim, né? Mas vocês sabem que eu gosto de incrementar aqui os trabalhos. Então, nós vamos pegar uma fita crepe, separei esse stencil aqui, que ele é de listrinhas, e nós vamos colar aqui na parte de baixo da minha garrafa. Então, nós vamos passar aqui a fita crepe para fixar bem aqui o stencil nessa parte aqui da garrafa. Caso vocês não tenham, né, um stencil igual o meu, de listrinha, vocês podem usar a própria fita crepe para poder fazer aqui a divisão de onde vocês querem pintar. Então, é uma dica, né, para quem está começando no artesanato, às vezes não sabe aí as opções que nós temos para poder fazer aí os trabalhos, você pode usar a própria fita crepe para delimitar aqui a parte onde você quer pintar. A tinta que eu vou usar uma tinta chalk também na cor rosa, para dar um contraste aí com o azul. E aqui, gente, eu vou usar uma esponjinha para poder fazer a parte aqui do stencil. Qual é o segredo aqui para você não ultrapassar a parte aqui do stencil, né? Para não fazer uma pintura manchada. Eu, no começo, eu tinha bastante dificuldade para fazer essas pinturas, então a dica é você usar aí a esponjinha mais seca, não passar muita tinta na esponja. E aqui, olha só, eu já vou tirar o stencil para vocês verem como que ficou. Olha só, a pintura ficou perfeita. Só que aqui, desse lado, como a garrafa ela é grande, acabou que não coube todo o stencil. Então, eu vou reposicionar aqui o stencil, depois que a tinta secou aqui, né? Depois que eu sequei ela com o secador. E agora, nós vamos posicionar o stencil para pintar onde não foi pintado. Então, não tem segredo aqui, é só posicionar certinho que você vai conseguir pintar a parte onde não foi pintado. E aqui eu fiz nessas cores, rosa e azul, mas você pode fazer na cor que você achar mais bonita ou na cor que você tiver aí na sua casa, né? As cores que combinem aí com a sua decoração. E vocês vão ver no final como que fica delicado esse trabalho, fica muito bonito e serve para presentear, serve para decorar nossa casa. As garrafas que geralmente eu faço, ou eu presenteio, ou eu uso aqui na minha casa. Na minha casa tem muitos lugares onde eu coloco a decoração com as garrafas. Eu gosto de fazer composições, né, com as garrafinhas. E aqui, gente, olha só, eu peguei um cordão cru e eu fiz aqui a pintura dele com a própria tinta chalk, tá? Nós vamos apertar aqui esse cordão cru, porque eu quero que ele fique combinando ali com a parte onde eu fiz a minha decoração com stencil. Então, aqui nós vamos colar 2 bolinhas na pontinha. Peguei uma bolinha aqui um pouquinho mais clara que o rosa que eu pintei o cordão cru. E aí, nós vamos fazer agora a colocação desse cordão aqui na garrafa. Não tem segredo, aqui vocês viram que eu fiz a medição. Depois é só dar um nozinho e pronto, já temos uma cordinha aqui para decorar a nossa garrafa. E aqui o meu trabalho já está pronto, olha só que delicadeza que ficou. Se você gostou desse projeto, quer ver mais ideias aí com garrafas de vidro, não esqueça de deixar o seu like, de comentar nos comentários, que com certeza eu vou trazer mais projetos para vocês como esse, porque é um prazer trazer ideias aí com reciclagem. E para o nosso próximo projeto, eu separei aqui essa garrafinha de Coca-Cola, que é um charme, né, gente? Olha só que delicadeza. E essas garrafinhas aqui, eu achei algumas dessas garrafinhas, então dá para fazer várias ideias com elas. E essa daqui eu separei para fazer uma ideia de festa infantil. E aqui nós vamos usar a própria marcação da garrafa. Ela tem aqui algumas listrinhas marcando o vidro. Então, eu vou fazer aqui uma colagem dessas meia pérolas, que elas são assim, em 2 fileirinhas. E daí é só ir colando, retirando aqui o excesso. E vamos fazendo aqui toda a decoração da minha peça com essas meia pérolas autocolantes. Essas colas que vêm nessas pérolas, às vezes elas podem soltar. Então, o ideal é que vocês reforcem aí com a cola instantânea. Separei também aqui 2 pedaços de papelão. Esse papelão aqui, ele tem a medida de 21 centímetros. Como ele é um pouco mais fininho, então eu vou usar 2 papelões. Mas se o seu papelão for um pouco mais grosso, dependendo, dá para você usar um só. Aí você vai observar isso aí na hora que você for utilizar para fazer o seu trabalho. Vamos recortar aqui um miolinho na parte de dentro aqui da nossa peça, para poder fazer aqui a abertura onde nós vamos encaixar a garrafa de vidro. A colagem aqui eu estou fazendo com a cola quente, mas você pode fazer com a cola aí da sua preferência. Nós vamos usar um EVA rosa para poder fazer aqui a decoração, EVA rosa pink, que eu vou fazer a decoração aqui no tema da Monster High, que é o tema aqui que o pessoal de casa ama, então é um tema que eu costumo fazer aqui nas festinhas de casa.
E daí, gente, nós vamos colar uma peça na outra e depois colar o EVA. E daí é só recortar as sobrinhas de EVA e já vai ficando aqui do jeito que a gente precisa, né? Que no formato redondo. E aqui a parte do miolo, aqui onde está aberto já, nós também vamos recortar e fazer o acabamento. E daí, gente, aqui eu estou usando um estiletezinho de precisão, mas aí você pode usar uma tesourinha, pode usar aí o que você achar melhor. O estilete ele ajuda muito na hora de recortar essas partes, porque aí fica bem certinho. Separei aqui uma tirinha de EVA para poder cobrir essa parte, porque por mais que nós vamos encaixar ali na garrafa, como a garrafa é transparente, aparece o papelão e não fica legal, né? Então, nós temos que fazer um bom acabamento nos nossos trabalhos. Então, eu recortei essa tirinha de EVA e eu vou encaixar aqui a tirinha até ficar bem certinho e cobrir toda essa parte do papelão. E aqui é só recortar as sobrinhas que ficaram aqui do EVA. E daí, agora nós temos que fazer a decoração da lateral da nossa peça, que também está aparecendo o papelão. E daí eu separei aqui essa tirinha de EVA, um EVA com glitter na cor pink também. Separei essa moedinha de 25 centavos e nós vamos fazer marcações para dar um efeito escalope aqui, um efeito de ondinhas na nossa peça. Então aqui não tem segredo, peguei um palitinho para fazer a marcação e a moedinha e depois é só recortar com a tesoura bem afiada, para não ficar aí com picotes. Vocês viram até que eu troquei a tesoura, porque dependendo se a tesoura estiver mastigando o EVA, acaba danificando aí seu trabalho. Então, essa parte, né, é importante comentar com vocês. E aqui, olha só, nós vamos colar agora essa tirinha de EVA na parte aqui do nosso disco, né? Ficou um disco, parecendo um disco de vinil. E daí, gente, é só ir colando delicadamente, parte por parte, sem pressa, porque quando a gente vai fazer o acabamento aqui dessas partes, unindo aqui os EVAs, tem que fazer bem delicado para não ficar aí com sobra de cola. E aqui já está pronto, agora nós vamos encaixar aqui esse disco de papelão na garrafa de vidro, e olha só que gracinha que fica. Para fazer a decoração, como eu falei para vocês, o pessoal aqui de casa ama esse tema, né, as crianças, e daí nós vamos colar essa personagem aqui, que é da Monster High, mas você pode fazer de qualquer personagem. O ideal é vocês fazerem assim, pegar o rótulo do personagem, né, colar no EVA, deixar aí um meio centímetro de borda, igual eu fiz aqui com o rosa, e agora eu vou fazer na cor preta, para poder dar um destaque aqui na imagem. Então, nós vamos fazer o fundo rosa e preto, sempre deixando uma sobrinha aqui de meio centímetro do personagem para o EVA. E daí é só recortar, vai ficar assim, olha só que lindo. Separei também uma outra tirinha de EVA e também esse palitinho em espiral. O palitinho em espiral nós vamos colar aqui no EVA e fazer um rolinho para encaixar ali no bocal da garrafa PET. Garrafa PET não, desculpa, na garrafa de vidro. E daí nós vamos enrolando, deixando tudo bem certinho, e daí é só encaixar. E daí vai ser aqui o suporte para o nosso personagem. Então, essa parte aqui do trabalho é importante. E daí, agora que já está pronta essa parte, é só encaixar o nosso disco aqui de papelão. Lembrando que é importante vocês passarem um pouquinho de cola, tá? Acabei não passando aqui, mas é importante vocês passarem um pouco de cola. Daqui a pouco eu vou passar, porque eu vou colocar os docinhos, então, para poder suportar aqui o peso e não virar durante a festa. E aqui eu já coloquei os brigadeiros para vocês verem que fica lindo, que dá para usar na decoração da festa, da mesa principal. E vai ficar aí uma festa muito linda e bem decorada. Se você gostou desse trabalho, não esqueça de deixar o seu like e de comentar nos comentários me contando se você curtiu essa ideia, tá bom? Um super beijo!